Falar sobre exercício físico tem que ter até cuidado, porque falar, explicar o óbvio é difícil. Então a gente sabe que exercício, de uma forma ou de outra, você já recebeu essa informação, seja de amigo, de vizinho, de algum profissional de saúde, de uma enfermeira, que é preciso se exercitar. Mas o médico em si, ele não pesa a mão na recomendação, ou seja, a gente não prescreve um exercício físico, a gente prescreve uma medicação. A gente não pesa a mão, não obriga um paciente a se exercitar, mas a gente obriga o paciente a tomar uma medicação. Então esses conceitos precisam ser revistos para que a gente entregue mais para o nosso paciente e mude um pouquinho, aliás, muito o nosso jeito de agir para com os pacientes queridos do coração. Então é o seguinte, exercício físico. Exercício é necessário? Não. Ele é fundamental para que a gente mantenha a nossa saúde e a gente viva mais com qualidade. Então ele é fundamental, inclusive, na recuperação de doença. Um corpo bem treinado não é só do ponto de vista muscular para aguentar a carga, não. É um corpo bem treinado para enfrentar uma infecção, para enfrentar uma cirurgia, para enfrentar uma septicemia ou qualquer adversidade que comprometa ou exija mais o sistema. Por quê? Porque ele está treinado, tá? Então existem diversas formas de se fazer exercício. O importante é que se movimente, ou seja, a palavra de ordem na alta ciência é move, movimentos. E a execução do movimento, ela visa dois aspectos principais. Primeiro, um ganho com relação àquela atividade, já que você vai sofrer, né? Já que você vai perder, entre aspas, um tempo ali fazendo um exercício, que ele seja eficaz, que você tenha um ganho. E em segundo lugar, que você não se machuque, porque pode se machucar se você não tiver um controle neuromuscular adequado ou se você executar de maneira errada, né? Você não está com foco no exercício. Então existem inúmeros estudos hoje bastante interessantes em que a gente faz uma eletromiografia, ou seja, colocam eletrodos em cima dos músculos testados para a gente ver a atividade daquele grupo muscular com foco e sem foco. Isso é super interessante. Então a gente vê o tônus muscular desde o repouso, tá, na eletromiografia, como se fosse um eletrocardiograma. Aí a gente contrai a musculatura, você vê aumento do tônus, mas você vê o aumento do tônus de duas formas. Com atenção à musculatura envolvida, por isso que é sempre importante perguntar para um professor, um educador físico ou um personal trainer qual a musculatura envolvida naquele exercício, quem que eu tenho que trabalhar, tá? Então primeiro se estabilizar, se estabiliza a cintura, se organiza, peito aberto, né? Isso tudo é importante. E foco na musculatura envolvida. Então eu quero fazer um bíceps, uma rosca, eu tenho que pré-concentrar, eu tenho que pôr o foco no exercício. E aí quando a gente põe o foco no exercício, a gente aumenta, sabe o quê? 26% da capacidade daquele grupamento muscular de se contrair. Quando a gente está pensando, por exemplo, na barra, olhando a gente no espelho, entendeu? Vendo como é que o outro fulano está executando o exercício dele. A gente perde a eficácia do grupamento muscular envolvido e a gente está perdendo a eficácia do nosso treino e com segurança a gente vai perder ganho, tá? Então tem aquela história do paciente está fazendo, ou o aluno, né, ou o vizinho, qualquer pessoa está fazendo exercício, nem parece que está fazendo exercício. Ele não tem um tônus muscular definido. Ele parece que não está fazendo nenhum tipo de exercício físico. Então, malha, ou se exercita e não tem nenhum resultado. Duas coisas podem estar acontecendo. Uma ou outra, ou as duas simultaneamente. Então, ou o paciente está executando errado, tá? Ou ele está faltando alguma coisa para que haja regeneração dessa musculatura. Então é muito importante que a gente saiba o que está envolvido na construção de uma musculatura, porque a gente quer isso, a gente quer construção e manutenção da massa muscular, a gente não quer perda da massa muscular. E ela é usada como combustível em situações difíceis, em situações clínicas, em que o paciente vai ter que usar todo o aporte energético dele para poder sobreviver. Então primeiro é gasta a glicose, que é o dinheiro na conta corrente que a gente tem. Acabou a glicose, a gente consome o segundo combustível, que é a gordura, tá? Acabou a gordura, a gente vai consumir o quê, gente? Musculatura. Então a gente começa a morrer depois de 7 dias de inanição, por exemplo, tá? A gente
deixou de comer completamente só água, a gente começa a ter autofagia, ou seja, destruição da fibra muscular para manter a vida a partir do 7º dia de inanição. Mas a gente não morre, tá? Então esse é um ponto. Agora, por que não está ganhando massa muscular? Então, às vezes, a estrutura do treino está errada. Você está lá fazendo milhões de repetições, sem foco específico para a musculatura envolvida, né? Estou fazendo um glúteo e eu estou sambando aqui sem equilíbrio adequado, etc. Está errado. A execução está errada, o foco está errado, o tipo de repetições estão errados, a velocidade, ou seja, a cadência de execução. Executar assim é muito mais fácil, você pode conseguir levar uma carga muito maior do que o necessário para poder cansar a musculatura, porque você está fazendo muito rápido. Então é preciso saber número de repetições, é preciso saber cadência. O exercício lento é um exercício muito mais difícil. É um exercício que exige maior recrutamento de fibra muscular do que um exercício mais rápido, tá? É preciso, então, número de repetições, a cadência, é preciso saber... A última coisa que você vai mexer é carga. E a concentração, o foco no grupamento envolvido. Tudo isso elabora uma estrutura de treino. Se a pessoa está seguindo isso adequadamente, ou seja, tem que ser o determinante, o maior determinante de ganho de musculatura é a falha muscular. Então você vai vendo essa progressão, não vai colocar um peso gigante de cara, porque você pode se machucar, a musculatura está despreparada para aquilo, o organismo também. Então você vai machucar. Então às vezes a elevação sem carga é a primeira coisa, ou seja, se você acostumar com o peso do corpo. Antes de acostumar com o peso do corpo, sabe com o que você tem que se acostumar? Com a noção corporal, sabe? Porque você pede um paciente para eleva os braços, aí ele eleva os braços assim, né? Consciência corporal ausente, ou seja, ele nem percebe que um braço está mais baixo que o outro. Ele não percebe que ele não está horizontalizado. Então ele não tem nem consciência do corpo no espaço. Você pede para ele fechar os pés, aí ele fecha os pés. Eu falo, não, fecha os pés mesmo. Aí ele aproxima e já tem uma certa dificuldade, entendeu? Eu falei, não, fecha os pés. Aí eu fecho os pés, aí ele, nossa, aí ele começa a sambar. Ou seja, tá perdendo consciência corporal. Então, isso é super importante da gente avaliar, não é só o neurologista ou o personal ou um fisioterapeuta que vai analisar, não. Nós, clínicos, a gente tem que analisar o balanço do corpo, se esse paciente está bem, consciente da extensão do corpo dele, do tamanho do corpo dele, do tanto que ele pode rodar para um lado e para o outro, da mobilidade dele. Então, isso é importante antes de começar o exercício. Isso é muito importante para você traduzir isso para o seu paciente, porque antes dele ir para uma academia ou se matricular ou tomar essa atitude, ele tem medo, ele nunca fez, ele vê todo mundo, né, definido, levantando 600 mil quilos de carga, ele se vê fraquinho ou obeso e não quer ser comparado àquela pessoa que consegue. Mas não é assim, né? O exercício físico ele é progressivo e a gente tem que ter um ganho em relação a nós mesmos, não é competindo com ninguém. Cada dia a gente está melhor, cada dia a gente consegue executar mais. Então você começa com um número de carga baixa para você assegurar uma execução adequada, um posicionamento adequado do paciente, ou até mesmo sem carga. Então primeiro é essa consciência corporal, tá? E depois é a consciência neuromuscular, de grupamento envolvido. Eu vou fazer um glúteo, eu tenho que estar com a concentração no glúteo, eu tenho que estar contraindo ele antes de poder exercitá-lo. E o glúteo não é para ser bonito, um bumbum bonito também não faz mal para ninguém. Ninguém quer ter um bumbum feio, todo mundo quer ter um bumbum bonito, mas é musculatura. São 3 grupamentos envolvidos, é um glúteo máximo, médio e o mínimo. Eles são muito fortes porque eles fazem parte da musculatura estabilizadora, que você só percebe que tem na hora que você está tentando se equilibrar. Então, ao se desequilibrar, ao impor um desequilíbrio para o corpo, você vai fazer uso do glúteo, do core, porque senão você cai, tá? Não é o pé, não. É essa musculatura aqui que vai te manter
Em pé, entendeu? Você pode ter um desequilíbrio para lá e tal, mas quem está sendo exigida é essa musculatura do cinturão e do glúteo. Quanto mais forte essa musculatura, mais saúde você vai ter. Você vai precisar dela para não ser içado de um sofá, não ser içado de um vaso sanitário, né? Você perde força no quadríceps. Isso dá tanta tristeza de ver, por exemplo, um paciente mais idoso, que o nosso conceito de idoso está chegando para frente, graças a Deus, porque a gente está vivendo mais. Então, eu estou com 53 anos e eu sou uma senhora, né? Mas antigamente, essa senhora era muito caidinha, né? Hoje eu ainda dou um suquinho aí. Mas a gente estava mais despreparado. Hoje a gente tem maior consciência, a gente não mudou o DNA. A gente mudou o preparo, a alimentação, o conhecimento, né? A necessidade de se fazer determinadas práticas e com isso o organismo está agradecendo, então ele está conseguindo se estender mais com saúde. Então dá muita peninha na hora que a gente vê uma senhora para mim já é acima dos 80 anos, tá? Eu tenho que alongar a minha idade, né, gente? Então elas tremem, né? Elas tremem ao se locomover. O velhinho treme ao se locomover. A base dele é mais alargada, né? Por quê? Porque ele não tem Parkinson, não, tá? Não é um diagnóstico de Parkinson, uma tremedeira, não. É a fraqueza muscular que não está conseguindo sustentar o peso do próprio corpo. Então ele vai precisar de um auxílio mecânico, de uma bengala que dê mais apoio para ele. E mesmo assim é para ele não cair, porque ele está inseguro. Como a gente não quer ficar assim, a gente precisa arregaçar as manguinhas, né, e treinar as musculaturas específicas de sustentação. Ou seja, esse quarto pilar da longevidade, que é a estrutura óssea muscular, vou lembrar para você quais são os 5, tá? Primeiro, cérebro, lógico, cabeção tem que controlar tudo aí, né? Primeiro, cérebro. Segundo, o sistema, a máquina de processamento de combustível que você vai pôr para dentro esse combustível para nutrir a musculatura para ela poder ter energia de te manter em pé, tá? O terceiro sistema é o sistema cardiovascular, é o de distribuição desse combustível absorvido. O quinto pilar é esse que a gente está tratando hoje, o pilar osteomuscular, é de sustentação, é de que assegura a nossa capacidade de ir e vir, o nosso trânsito, etc. E o quinto pilar é o sistema de defesa, que a gente quer que essa máquina seja defendida de qualquer ameaça existente na face da Terra. Então, lembrando de tudo isso, hoje o foco foi realmente a estrutura osteomuscular, o que a gente precisa, levantar a lebre, que é muito além de um corpo bonito e que o médico precisa pesar a mão na prescrição, na obrigatoriedade de se fazer exercício físico, porque esse paciente não perca a saúde, ou seja, antes de obrigar a usar uma medicação, obrigue a fazer um exercício. Gente, agora eu vou mostrar um pouquinho da execução, do que é necessário para um ganho de exercício físico, né? Não é começar de qualquer jeito. Então, antes de você querer ganhar uma massa muscular, você precisa estimular de uma maneira adequada, ou seja, o seu treinamento tem que ser bem executado, né? Com foco, com organização das estruturas, com a cadência correta, com o número de repetições corretas, e a carga é a última coisa que a gente mexe. Além disso, a gente precisa assegurar uma oferta de nutrientes para que haja, após um estímulo correto, que visou uma micro-ruptura de fibras musculares, que essas fibras musculares, dentro das próximas 48 horas, elas sejam refeitas, ou seja, elas fiquem mais fortes. Ninguém é refeito depois de um insulto com a mesma espessurinha fininha de sempre, não. Depois de uma agressão, que é o caso de um exercício que visa uma ruptura, micro-rupturas de fibras musculares, essa fibra muscular ela vai regenerar maior, mais grossa, tá? Isso é a hipertrofia. Então, para começar, a gente vai alongar, e para alongar também é difícil. A musculatura extensora ela está sendo trabalhada, a musculatura de equilíbrio também. Então, o alongamento que parece simples, ele está envolvendo muitos grupos musculares. Ele está envolvendo uma torção de coluna eu já estou transferindo carga para essa perna, eu já estou acionando o core, eu já estou verificando se eu estou corcunda, se eu estou com o peito aberto ou alinhado, como se tivesse uma parede atrás de mim. E eu estou descendo, né, até o meu nível
de alongamento que meu corpo permitir. E aí, essas mudanças, uma simples mudança, por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou olhando para baixo, por exemplo. Aí eu estou olhando para baixo, se eu olho para a mão, eu posso cair, porque falta equilíbrio. Então, num simples alongamento, que você não dá nada pelo exercício, você já está fazendo muita coisa. Aí você muda, transferência de carga, mesma coisa, empurra o quadril para o lado, tá? Orienta, organiza, peito aberto, e você vai descendo para ver se às vezes um lado é completamente diferente do outro, tá? Então, um lado você tem alongamento, outro lado você não tem. E você vai vendo até onde você vai colocar a sua mão. E se você olhar para baixo, dá mais segurança. Se você olhar para cima, dá menos segurança. Ou seja, você vai precisar de mais equilíbrio do core, do glúteo e do controle neuromuscular. Então, assim, isso é tudo muito importante, porque só de fazer esse alongamento eu já senti muito o glúteo aqui, como se eu tivesse feito 4 apoios com 10 repetições, só de eu ter alongado. Então, outra coisa simples, né, mas que na variação de treinos é preciso levar em consideração. Eu vou, por exemplo, fazer uma transferência de carga. Eu elevo essa perna, olha aqui, eu já estou desequilibrando, né? Então, eu já estou tentando transferir o peso para a musculatura de base e elevando a perna o máximo que eu possa e tentando esticar o braço. Ficou. E aí você tenta, ó, faltou equilíbrio que eu estou falando com você e faltou consciência no que eu estou fazendo. Então, essa transferência, esses cálculos, né, são lentos e obrigam o sistema a fazer esses reparos, esses ajustes. Quem faz isso? Uma estrutura cerebral chamada cerebelo. Ele calcula todo o movimento. Então, para cada mudança de posição, ele está fazendo um ajuste muscular. É bacana ou não é? É lindo, tá? Então, agora, por exemplo, eu vou fazer uma rosca, né? Uma contração de bíceps. Então, eu estou lá, preparado, peito aberto, base aberta, prende o abdômen, porque ele é estrutura, né? Ele é segurança pra gente. Abre o peito e eu vou usar bíceps. Então, eu vou concentrar na musculatura do bíceps, tá? Para ela fazer o serviço dela. E lento, tá? Lento, porque eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu carrego uma carga maior, tá? Então, assim, eu preciso me estruturar para ter uma cadência adequada até a falha da musculatura. Quando eu estiver tremendo e eu não conseguir fazer mais nenhuma, não consigo. Aí a musculatura foi rota, ela vai ter que se regenerar, você obriga o sistema a fabricar mais energia para repor aquela massa muscular, então você está mexendo com toda a máquina. Por isso é o ganho do exercício, porque você vai ser obrigado a falar para o cérebro que essa máquina não é inerte, que essa máquina está em atividade, que ela precisa de mais energia, que ela precisa de regenerar estruturas que foram lesionadas, e com isso você é que está ganhando, tá? Então esse é um ponto. Outro, por exemplo, quadríceps. Todo mundo sabe que é bonito uma perna torneada, etc. Mas não é para isso, é para poder levantar do sofá, é para poder andar com uma tranquilidade, uma segurança, não andar com a base aberta, né? Você vê alguém andando com a base aberta, essa pessoa está sem equilíbrio. Quanto menor a base, mais equilibrado você é. Olha modelo. Modelo, né? Ela tem que ter um equilíbrio danado. Aquele pessoal da ginástica olímpica, né? Que anda com um pé na frente do outro. E isso são desafios cognitivos que o exercício traz para você. Parece uma coisa boba, né? Parece que você tem que carregar aquela monstruosidade de carga para que seja eficaz. Não. Seu cérebro vai se ajustando à medida que ele é desafiado. Então, se você anda com um pé na frente do outro, isso é muito bom. Isso é um desafio, porque é muito difícil, porque você quase não tem base. Entendeu? Então, ele vai ter que fazer uma coisa, andar de um lado para o outro, é um desafio, tá? Andar de trás para frente com o pé atrás do outro é outro desafio. Então, são exercícios que começam com progressões. Isso é muito bacana de se ver. Suplementação
uso de hormônios específicos para aumentar a musculatura, isso tudo faz sentido? Faz sentido, mas você precisa ter uma estrutura de treino já bem avançada, ou você precisa ter determinadas características clínicas que mostram a necessidade da gente intervir num processo, por exemplo, de perda acentuada da musculatura, uma sarcopenia, né? Uma pessoa que sofreu um uso da musculatura, um consumo muito grande da musculatura, e você precisa intervir para que haja uma recuperação mais rápida, e a gente faz uso das substâncias. Mas a suplementação de aminoácidos essenciais, sim, é matéria-prima para que haja regeneração da musculatura. Vitamina, lógico, vitamina não é leite condensado com chocolate, não, gente. Vitamina é cofator químico, tá? Vitamina C, B12, a B6, complexo B, é essencial para a transferência de informação na placa motora, ou seja, no neurônio até a musculatura. Então, essas reações químicas devem ser adequadas para que a gente consiga uma eficácia de ganho no treino, tá? E não se machuque. Então, vou colocar aqui uma caneleira com uma carga de 8 quilos aí, que é uma carga pequena, assim, média, né? Para quem tem um treinamento adequado. Aí eu vou sentar e eu vou exercitar meu quadríceps. Eu preciso dele para que a dobradiça joelho, o que dá problema, gente, são as dobradiças, entendeu? É punho que dá problema, é cotovelo que dá problema, é unha, ombro que dá problema, são as vértebras, as articulações vertebrais que dão problema, joelho, quadril. Então, onde tem dobradiça, tem problema. Então, quem sustenta a dobradiça tem que estar bem saudável. O joelho, você vai precisar do joelho na sua longevidade. Então, vamos fortalecer essa musculatura que segura, ancora essa articulação aqui. Então, antes de começar a contração, eu tô com o abdômen contraído. Você vê que a minha respiração porque eu tô contraindo a musculatura. E aí eu contraio o quadríceps antes de começar o movimento. Então é 1, 2, 3, 4. Não super estende porque sobrecarrega o joelho. Sempre flexionado. 1, 2, 3. Também não descansa. Mantém sempre um tônus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então essa cadência é super importante. Observe então a estrutura de treino, a cadência, as repetições, a carga é a última, porque depois vai ficando leve, a adaptação muscular é muito rápida, tá? De uma semana para outra ela muda muito. Então, é de preferência que tenha um profissional te acompanhando semanalmente, né? Porque muda. Segunda coisa é o repouso, né? Porque a gente vai ter que regenerar aquela estrutura, então a gente precisa de um sono adequado, reparador, porque senão a gente não vai ter ganho. Paciente sob estresse, como a gente quase não vê, né? Paciente estressado hoje, ele reclama de que não está ganhando massa muscular. E treina direitinho, treina pesado. E aí o personal também não entende e está suplementando. Mas é como ele está oferecendo a matéria-prima, ele está. Ele está tendo um treino adequado, ele está. Mas ele está derretendo o que ele construiu. Então, são 4 steps, 4 passos para a construção de musculatura. Primeiro, tem que romper. Você tem que fazer um treino adequado para que haja uma micro-ruptura muscular. Teve um estímulo, uma necessidade de regeneração. Segundo, você tem que ter a oferta de matéria-prima para que essa musculatura consiga se reparar. Então, são os aminoácidos essenciais e as vitaminas cofatores que fazem parte das reações químicas para que isso ocorra. Mas você precisa de um estômago muito bom para que haja a absorção dos nutrientes que você está oferecendo. E se o estômago não estiver bom? E se o intestino estiver inflamado? Não adianta ofertar, porque não vai absorver e a musculatura que está ávida para receber a matéria-prima para você reconstruir, não reconstrói. Então, de novo, estímulo. Segundo, oferta de nutrientes, mas que sejam absorvidos. Terceiro, chega lá na musculatura, a musculatura se regenera se
houver hormônio suficiente, ou seja, comando para que ela use aquela matéria-prima e se regenere. Esses são os hormônios. Isso são secretados durante o nosso sono de qualidade, o nosso sono REM. É aí que há a secreção de reparo. Tá? Então, por isso o sono é tão importante. O atleta, ele dorme 9, 10, 11 horas por dia, porque senão ele não tem uma manutenção da integridade muscular dele. Então, vamos de novo. O estímulo, a oferta de nutrientes com a sua absorção, os seus problemas que podem advir daí. E o reparo, construiu a musculatura. Aí chega no dia seguinte, pauleira. Estresse, o paciente estressado, nem de noite ele dormiu direito porque está estressado. Então, como você vai construir uma musculatura viável se você derrete a musculatura com cortisol, que é o hormônio de estresse? Captou? É muita coisa envolvida num simples treino de musculação. E não é só musculação. É um pilates, é uma yoga. A yoga, o balé, a dança exigem muito da sua consciência corporal, da sua movimentação, da sua elasticidade e da sua força, da sua consciência de força. Gostou? Fique com a gente, toque aqui no sininho, contribua com o canal e fique aí, mande sua mensagem, seu comentário que a gente vai gostar.